Bom dia! Este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e encaminhe esta mensagem a todos que ama. Jesus, certa feita, falou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus formulou esse comovente apelo a Deus momentos antes de ser preso no jardim do Getsêmani. Ele sabia que era chegada a hora de sua prisão e morte, e por isso estava muito triste e aflito, como consta do Evangelho. Jesus se mostra tão humano nesse momento, tão parecido conosco, quando a montanha dos problemas se agiganta de tal forma que nossa vida parece ter chegado ao fim. O que me faz concluir que ele nos entende perfeitamente quando estamos tristes e aflitos e nos chama: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, pois eu lhes darei descanso. Acredito que ao ser preso, Jesus não desejava o sofrimento da cruz. Tanto é assim que ele pede a Deus que, sendo possível, fosse afastado o cálice de dores que se aproximava. Mas em sua infinita sabedoria, e aqui fica a grande lição para nós, Jesus pede que se cumpra não a vontade dele, mas a vontade de Deus. Não que o Pai desejasse pura e simplesmente o sofrimento de Jesus, mas é que havia um sentido maior para aquele grande testemunho. A respeito do sentido do sofrimento, o psiquiatra Viktor Frankl afirmou: não devemos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada. Porque o que importa é dar testemunho do potencial especificamente humano no que se tem de mais elevado e que consiste em transformar uma tragédia humana num triunfo, em converter o nosso sofrimento numa conquista humana. A tragédia ocorrida a Jesus foi por ele transformada no maior triunfo espiritual da humanidade. Na cruz não estava pendurado um homem fracassado, ao contrário, ali estava um gigante do amor, um campeão de fraternidade e do perdão. A mensagem do Mestre crucificado ganhou o mundo. As lições do amor e do perdão ficaram indelevelmente marcadas na criatura humana, e o homem simples de Nazaré dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. Talvez ao ser preso, Jesus não esperasse mais nada da vida, mas a vida esperava algo de Jesus. Por isso, Deus não lhe retirou o cálice do sofrimento. A vida esperava que Jesus desse o grande testemunho final. Não bastava ter ele proferido as mais lindas palavras de amor e perdão sobre a face da terra. Era preciso amar e perdoar, e Jesus fez isso com a própria vida, transformando o aparente fracasso da cruz na vitória do amor entre os homens. Quando Deus não afasta o nosso cálice de sofrimento, há um sentido superior nisso tudo. Quando as nossas preces já não afastarem as pragas que tomaram conta do nosso jardim, saibamos que o espinho que nos fere está desafiando o nosso potencial humano de transformar a nós mesmos. Nessa hora, é preciso fazer como Jesus. Se não posso esperar nada da vida, devo saber que a vida está esperando algo de mim, sim. O Dr. Viktor Frankl, que viveu a amarga experiência num campo de extermínio nazista durante a Segunda Guerra Mundial, narra que 2 prisioneiros haviam manifestado intenções de suicídio, alegando que nada mais tinham a esperar da vida. Mas o Dr. Frankl mostrou-lhes que a vida esperava algo deles
e algo na vida, no futuro, estaria esperando por eles. De fato, um dos prisioneiros confessou que seu filho, a quem amava, esperava pelo pai no exterior. Pelo outro prisioneiro esperava não só uma pessoa, mas sua obra, já que ele era cientista e publicara uma série de livros sobre determinado tema, o qual não estava concluído e aguardava a sua conclusão. Por essa razão, o Dr. Frankl valida o pensamento do filósofo Nietzsche. Quem tem por que viver suporta quase qualquer como. Quem sabe o nosso jardim esteja em ruínas e um desânimo tenha se apossado de nós. Chegou a hora de expulsá-lo. Vamos nos perguntar o que a vida está esperando de cada um de nós, aquilo que somente nós, mais ninguém, pode fazer. Uma senhora me narrou que havia mais de 10 anos recebera o diagnóstico de um câncer agressivo em estágio avançado. Os médicos não lhe deram mais do que alguns meses de vida. Na época, ela tinha uma filha de 5 anos de quem cuidava sem ajuda de ninguém. Ao voltar para casa com o diagnóstico, oprimindo-lhe o peito, ela parou em uma igreja e rezou aos pés da cruz. Jesus, eu não posso morrer agora. Eu tenho uma filha para cuidar. Deus não afastou o cálice do sofrimento dessa mãe. A doença ainda está em seu corpo. Mas há pouco tempo, ela pôde proporcionar à filha uma linda festa de 15 anos. A mãe tinha uma forte razão para viver. E todos nós também as temos. Graças a Deus. Então, queridos amigos, busquemos em nosso interior, independentemente do problema, doença, perda ou desespero que estejamos passando, o nosso real sentido dessa nossa vida, dessa nossa reencarnação atual, para termos uma causa, um objetivo justo por que lutar. E para isso contemos com a ajuda de nosso Mestre Jesus e deixemos a nossa fé em Deus florir e se juntar ao imenso amor que Ele nos dedica. Lembremos que quando Jesus, falando a seus discípulos, comparou a fé com um grão de mostarda, que apesar de pequeno cresceria e se transformaria numa linda árvore para mostrar o papel importante que ela representa em nossas vidas, ele disse posteriormente que a fé remove montanhas, mas não as montanhas físicas. As montanhas que a fé desloca são nossas dificuldades, resistências, má vontade, preconceitos, interesse material, egoísmo, inconformismo. A fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de se atingir um determinado fim. Ela permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de conseguir chegar até lá. O homem que tem verdadeira fé deposita muita confiança em Deus, além de si próprio, por saber que é um simples instrumento da vontade divina e que os bons espíritos virão sempre ao seu auxílio. Busquemos então o sentido real de nossas vidas e contemos com a ajuda e os ensinamentos de Jesus para aliviar os nossos sofrimentos. Graças a Deus. Nossa reflexão de hoje baseou-se no capítulo 2, Perguntar sobre o sentido da vida, do livro Jardim de Minha Vida, de José Carlos de Luca, seguido de comentários. Tenhamos um excelente dia, com muita esperança e amor. Graças a Deus.